Olá! Estamos começando mais um vlog aqui do canal e dessa vez vai ser um vlog bem aleatório, gente. Ou seja, não vai ser temático de absolutamente nada, simplesmente a vida acontecendo. Então, um vlog de rotina, leituras que eu estou fazendo no momento, coisas que estão acontecendo. Essas coisas, né? Esse tipo de vlog que já faz um tempo que eu não faço, né? Aqui no canal, porque eu já expliquei, né? Já expliquei que tava um caos por causa do calor. Não adianta, ninguém me faz ser produtiva durante períodos de onda de calor. Já tive aqui meu momento hater de calor. Vamos conversar sobre o que vai acontecer, né, neste vlog. Não sei, na verdade, porque como é um vlog aleatório, vai ter de tudo, tá? E na verdade, assim, eu tenho um prazo que eu estabeleci pra mim mesma, que esse vlog, ele vai durar mais ou menos 10 dias. A minha intenção era ter começado esse vlog ontem, mas não deu, várias coisas aconteceram, não deu. Então, tô começando hoje, mas o meu objetivo é levar esse vlog até véspera de feriado, porque semana que vem tem feriado da Semana Santa, Páscoa, e que também vai acabar emendando com o feriado de Tiradentes. Estou muito feliz. Todos nós, CLTs, estamos muito felizes com esses dois feriados juntos. Melhor coisa que poderia acontecer. E na empresa que eu trabalho, a gente também tem a quinta-feira santa além da sexta. Então, no total, eu vou ter 5 dias de feriado. Eu estou muito empolgada, muito feliz para essas mini férias que terei. Vou fazer esse vlog mostrando aí os dias até o feriado. E aí, no feriado, também vou fazer um outro vlog. Ontem eu comecei essa leitura, Uma Galáxia Multicor e Os Confins do Universo, da Becky Chambers. Gente, é uma vergonha o tanto de tempo que eu estou enrolando para ler esse livro. Faz muito tempo já que ele tá aqui na minha estante. É o último livro da série Wayfarers, que é uma das minhas séries favoritas. Eu amo a Becky Chambers, amo essa série. Inclusive, gostaria muito que Dona Morro Branco lançasse o segundo livro da outra série dela, que eu amo, que o primeiro livro foi um dos meus favoritos. Mas enfim, vamos focar aqui nessa série. Esse é o último, é o 4º volume. Essa série, os livros são meio que independentes, tá? Então eles não têm uma sequência, assim, cronológica, né? Digamos assim. Cada livro vai acompanhar um grupo de personagens diferente. Então, não tem muito essa coisa da sequência certinha, a gente não vai acompanhar sempre os mesmos protagonistas, são pessoas diferentes, histórias diferentes, mas todos se passam no mesmo universo, se passam ali, enfim, nesse universo criado pela Becky Chambers. Então, assim, não faz muita diferença eu falar pra vocês do que se trata, mas assim, nem li 30 páginas ainda desse livro, então fica mais difícil ainda de explicar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que essa série, ainda que seja uma soap opera, porque ela se passa no espaço e tem muita coisa de espaço mesmo, naves e guerras e missões, eu não sei o que, ainda assim é uma série muito cozy. É uma série que o foco da autora, claramente aqui, é trabalhar as relações entre os personagens. Todos os livros foram assim, então acredito que esse também será a mesma coisa. Aqui ela explora diversas espécies diferentes, então a gente tem meio que uma coisa meio Star Wars, assim, tá? Então tem várias espécies de alienígenas, tem diversas espécies além da espécie humana que convivem, né, nesse universo. Então tem os planetas, que cada planeta vai ter ali pessoas diferentes. Como eu tô muito no começo, eu ainda não sei exatamente o que vai acontecer, assim, qual vai ser a sinopse, mas pelo que eu entendi, a gente vai acompanhar um grupo de personagens que vai meio que se ver preso num local em que eles não podem sair, assim, é um local que meio que vai ficar ali isolado e por determinados motivos eles não vão poder sair, então eles vão ser forçados a conviver. Como é Becky Chambers, eu sei que ela vai trabalhar essas relações de uma forma bastante sensível, assim, então eu já tô com essa expectativa, porque é isso que aconteceu em todos os outros livros, é o ponto alto dessa série pra mim, estou bem empolgada. Não é um livro que eu leio assim, muito rápido, tá? Porque, por mais que ele não seja um livro muito grosso, isso aqui não tem nem 300 páginas direito. A fonte utilizada pela Darkside é tipo Arial 2, então não tem como ler tão rápido, porque não é uma letra muito grande, as páginas também são, né, grandes, então assim, não é uma diagramação super confortável. Acredito que, assim, se eu focar, eu até consigo terminar antes do feriado, mas não vou, assim, determinar isso, sabe? Porque tem que terminar antes do feriado. E a minha segunda e última leitura, pelo menos até o momento, pode ser que nos próximos dias eu comece algum outro livro, porque tem um audiobook aí que eu tô de olho, pode ser que eu comece, mas outro livro que eu tô lendo é The House of My Mother. Provavelmente vocês nunca ouviram falar desse livro, não sei, né? A não sei que você seja uma pessoa meio, assim, parecida comigo e gosta de acompanhar certas coisas na internet, certos casos, true crime, coisas do tipo na internet. Pode ser que esse nome não seja tão estranho pra você, mas a Sherry Frank, ela ficou famosa de uma forma muito trágica, muito negativa, porque a mãe dela recentemente foi acusada, né, de diversos crimes que ela cometeu contra os próprios filhos, contra a própria família. A Sherry, ela vivia nessa família, né, que é a matriarca da família, Ruby Frank, tinha 4 filhos, eu acho, se eu não estou enganada, e eles compartilhavam a vida deles, né,
a Ruby Frank compartilhava a vida da família na internet. Eles tinham um canal super famoso no YouTube, principalmente lá nos Estados Unidos. E essa família, enfim, tudo sobre essa família era compartilhado na internet e era um sucesso absurdo. Até que coisas aconteceram e veio à tona aí diversos abusos e diversas coisas que... Não, você vai pra lá. Você não vai ficar mastigando o meu tripé. Olha você, olha como você é bonito. Que isso? Já não lembro mais onde eu estava, mas enfim. Então, basicamente, nesse livro, o que a Sherry vai fazer é compartilhar a experiência dela durante esse período em que a vida dela foi exposta na internet pela própria mãe, como era a relação dela com a mãe. É meio que um livro de memórias aí pra contar os bastidores, né? O que estava acontecendo durante todo esse período em que o canal tava lá bombando, né? Eles compartilhando todas as coisas sobre a vida deles. Ela também vai falar um pouco sobre religião, né? Porque a família da Ruby era uma família mormon e, enfim, muitas coisas aí envolvidas, acredito que até o ponto em que a Ruby foi presa e todas as coisas aí se desenvolveram, né, a partir deste momento em que descobriram tudo que rolava ali nessa família, né? Porque não é só a Ruby que tá envolvida nisso, também tem uma outra pessoa que tá envolvida nisso aí. E, como eu falei, é um caso que eu já acompanho há um tempo. Eu já tinha assistido várias coisas sobre esse caso, né, vários vídeos no YouTube, lido várias coisas sobre, e recentemente saiu um documentário que tá disponível no Disney Plus. Então eu vou ler esse livro e também acho que eu vou até meio que assistir o documentário em conjunto, sabe? Quando chegar mais ou menos uns 30% do livro, eu vou pegar o primeiro episódio, porque pelo que eu vi são 3 episódios, então dá pra eu dividir assim de 30 em 30% pra eu ir acompanhando também a história do documentário. E pelo que eu fiquei sabendo, a Sherry, né, que é a autora do livro, ela tem uma participação bastante grande no documentário, ela aparece bastante no documentário, então isso é interessante também. Eu vou ter essas duas mídias assim, sobre a mesma pessoa, acho que vai ser interessante. Então essas são as minhas duas únicas leituras do momento. Como eu disse, tem um audiobook que eu estou querendo começar. Hoje meu dia está bem normal, digamos assim, até o momento. Vocês já viram aí, né, que eu fui na academia de manhã, tomei café, e aí já comecei aqui a trabalhar, e agora eu vou almoçar, depois eu tenho uma reunião, e depois da reunião continuo trabalhando, aí à noite talvez eu consiga ler um pouquinho, né. E assim, sobre assistidos, uma coisa que eu queria falar é que eu estou assistindo Vale Tudo. Eu estou muito noveleira, e me interessei por Vale Tudo, porque assim, na época que a novela passou, eu não era nem nascida ainda, né, mas eu acompanhei, assim, todo o impacto cultural dessa novela ao longo dos anos, né, sempre foi muito comentada aí na cultura pop brasileira. Agora essa nova versão eu tô muito achando interessante, sabe, tô até gostando, então eu vou continuar assistindo. E acho que é isso, gente, acho que é isso que eu tinha pra comentar no momento. Volto quando tiver alguma coisa relevante pra falar, e agora eu vou almoçar. Nossa, a gente tava pensando aqui num negócio, porque assim, eu tava assistindo vlogs aqui, inclusive tô assistindo o vlog da Paloma, e aí no vlog ela preenche o planner dela, e sabe o que eu me dei conta? Me dei conta que que desde que o ano começou, eu não abri o meu planner. Eu acho que eu mexi nele, dei uma atualizada nele no fim do ano passado, ou no comecinho desse ano, e depois eu nunca mais peguei. Sério, todo começo de ano eu tenho duas possibilidades. Ou eu começo o ano, nossa, fazendo um monte de coisa, preenchendo o planner, colocando um monte de coisa, deixando tudo organizado, bonitinho, ou eu simplesmente esqueço da existência dele por causa da quantidade de trabalho, foco no trabalho e esqueço de usar o planner como uma ferramenta pra me ajudar a me organizar. Esse ano tá acontecendo essa segunda opção. Ano passado, o que aconteceu foi o oposto. Mesmo com muito trabalho, eu fiquei preenchendo um monte de coisa e depois esqueci da existência. Esse ano eu tô fazendo o contrário. Cara, e me dá uma raiva porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu me considero uma pessoa organizada. Eu me considero uma pessoa que pra algumas áreas da minha vida eu sou organizada. Eu não sou organizada, assim, pras minhas coisas de casa, por exemplo, eu não sou. As minhas coisas na minha casa vivem bagunçadas, isso é um fato. Mas é uma bagunça em que eu me encontro. É uma bagunça em que eu sei onde tá cada coisa, ainda que esteja tudo bagunçado. Mas nas questões, assim, de trabalho, principalmente de trabalho, eu sou muito organizada, sempre fui. E gosto de ser assim, gosto de ter tudo muito certinho, muito bem definido, muito bem separado, pastinhas e tudo. Eu sou muito assim, com documentos, coisas digitais, assim, eu sou muito organizada. E eu acho bizarro como eu sou uma pessoa que ama fazer lista, amo planner, amo essas coisas, mas eu tenho essa coisa de começar a usar muito e depois esquecer. Eu nunca consigo manter uma frequência de uso em planners, caderno, diário. Eu já tive fases em que eu tinha diário que eu escrevia todos os dias mesmo. Dura alguns meses e depois eu esqueço. Às vezes dura até ano, assim, dura um ano inteiro, mas depois eu esqueço. E eu queria muito uma maneira de parar de ser assim.
Eu queria conseguir voltar a usar as coisas direito, sabe? A usar realmente como eu deveria, porque senão eu fico gastando, tipo, eu gosto de ter o planner, eu gosto de gastar com isso, é um dinheiro que eu gosto de investir, eu gosto de ter os meus planners, mas é sempre assim, tem lacunas nos meus planners, porque eu não consigo ficar usando. Sei lá, eu só queria comentar isso mesmo, que é uma coisa que me deixa puta comigo mesma, sabe? Eu comecei um caderno de leitura esse ano, né? Ano passado, na verdade, final do ano passado eu comecei pra usar esse ano. Desde que eu comentei aqui no canal, eu tava, né, tentando organizar tudo, preenchi, coloquei várias coisas. Me pergunta se eu abri esse caderno de novo. Nem terminei de, tipo, montar as páginas que eu ia usar e ele tá largado. Pode ser que em algum momento eu pegue? Pode, mas assim, eu fico tão desanimada com isso, como eu me empolgo com as coisas, eu resolvo começar a fazer essas coisas de organização e eu esqueço. E aí depois eu lembro e falo, nossa, é verdade, né? Tem planner, nossa, é verdade, tem caderno de leitura, um monte de coisa pra preencher. E sei lá, eu fico muito frustrada com isso. Então eu tô registrando isso aqui porque eu vou tentar voltar ao preencher meu planner. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é cansaço, eu não sei se é procrastinação. Eu realmente não sei o que é que me impede de manter a minha organização assim em dia. Queria muito ter uma motivação pra... E se vocês tiverem dicas pra manter a organização, pra manter o uso do planner, manter o uso de diário, caderno de leituras, estou aceitando dicas, tá? Enfim, só uma frustração mesmo que eu queria compartilhar. Na casa de vocês, quando tem sobras assim da geladeira, o que vocês fazem? Então, aqui em casa, quando tem sobras na geladeira ou coisas aleatórias na geladeira, o Anderson faz isso aqui, um risoto de abobrinha. Tudo bom? Oi, gente. Ai, gente, tô me sentindo meio perdida nesse vlog. Vou falar a verdade pra vocês. Tô me sentindo meio perdida. Não sei, tô sentindo que eu não tô lendo tanto. Tô sentindo que quero fazer update, mas ao mesmo tempo eu não tenho o que falar, entendeu? Eu fico toda uma sensação assim de que, ai, não tem muito o que falar. Mas, mesmo assim, eu quis vir atualizar aqui vocês, porque, né, tive alguns avanços, né, alguns progressos aí, algumas coisas. Então, queria aproveitar pra falar, conversar sobre esses progressos. Ainda que não tenham sido, assim, tão significativos. Hoje já é sábado, né? Então, assim, eu já estou aqui, gente, em contagem regressiva pra minha próxima folga. Porque essa semana foi tão estressante. Geralmente, nessa altura do campeonato, eu tô chegando num momento, porque meu trabalho, ele tem picos de demanda ao longo do ano, né? E momentos também em que a demanda dá uma queda, né? Acho que praticamente todo mundo é assim. Só que, assim, eu estou no momento em que já era pra estar no momento de queda. E não está tendo queda. Essa semana foi bem estressante de trabalho pra mim. Ontem eu tava uma pilha de nervos, assim. Foi um dia muito estressante. E mesmo eu estando de folga, né, agora é fim de semana, tal, tempo de dar uma relaxada hoje, inclusive, né, encontrei meus amigos, né, conversei, dei um pouco de risada, relaxei um pouco. Ainda assim, eu tô me sentindo meio tensa, sabe, da semana. Eu já estou pensando que a semana que vem vai ter só 3 dias úteis e depois já tem folga de novo. Tô realmente, assim, me sentindo meio que uma pilha de nervos. Não sei se isso também acaba impactando, sabe, né, essa coisa de não saber muito o que falar. Mas então, queria conversar com vocês porque eu não lembro se quando falei o que eu ia ler, eu já tinha começado os 2 livros, ou não. Eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que eu já tinha começado um. Eu já nem sei mais o que eu já falei, o que eu não falei. Minha cabeça está uma completa bagunça. Mas eu queria dizer que avancei nos 2 livros. No livro da Becky Chambers, eu não avancei muito, assim. Li pouco mesmo. Fiz uma compra relacionada a isso. Porque vocês vão entender que deve chegar ainda durante o vlog, mas eu fiz uma compra pra me ajudar a ler mais livros físicos. Enfim, acabei não lendo tanto no livro da Becky Chambers hoje. Agora já são mais de 6 horas, talvez eu leia um pouquinho hoje. Senão eu vou deixar pra focar nesse livro um pouco mais amanhã. E hoje eu vou continuar seguindo na leitura de The House of My Mother, que era isso que eu tava mais afim de falar, que eu tenho um pouco mais de coisas pra falar pra vocês sobre esse livro. Eu não sei se eu cheguei a comentar, devo ter comentado, do documentário que tem no Disney Plus, né? Então eu li mais ou menos uns 40% do livro e assisti o primeiro episódio do documentário. O documentário é bem recente, se eu não me engano ele é de fevereiro, eu acho que ele lançou em fevereiro. Tanto o livro quanto o documentário são bem recentes. O livro e o documentário, eles seguem uma ordem dos fatos bem parecida. Só que no documentário as coisas são bem mais corridas. Então, eu assisti o primeiro episódio. O documentário, teoricamente, ele aprofunda um pouco mais em coisas que no livro a gente não tem tanto. Acho que até mesmo por ser do ponto de vista da Sherry, né, da filha, mas ainda assim, também ao mesmo tempo, eu acho que ela traz alguns fatos, algumas coisas, algumas informações importantes, porque ela também não se baseia apenas na experiência dela. Ela pega algumas informações extras, mas o diferencial do documentário é porque, assim, essa família tinha um canal
canal no YouTube em que eles mostravam o dia a dia, né, deles e tal. E no documentário, a família da Ruby Frank, a família Frank, disponibilizou para os produtores do documentário, para os criadores, mais de 1000 horas, né, de vídeo. Então a gente tem, além dos trechos de vídeos que foram ao ar no YouTube, né, para poder demonstrar algumas das coisas, enfim, como era o canal e tal, a gente tem coisas que não foram ao ar. Então esse é o ponto mais importante desse documentário, porque aí a gente vê que, gente, é meio assim, é uma coisa que parece de filme, não parece que é vida real, porque você vê nitidamente aquela coisa que é a coisa mais clichê de todas, que todo mundo fala, né, ai, que vida na internet é uma coisa falsa e tal, e você consegue ver, assim, a parte que ia ao ar e quais eram as partes que eram cortadas do vídeo. A gente consegue comparar que era a vida real, que é aquilo que não ia ao ar, e o que era totalmente montado e fabricado pra ser postado no YouTube. Então, por mais que a gente já saiba que isso acontece, é tão chocante ver uma coisa, tipo, ver isso, assim, ali nesse documentário, sabe, sendo esmiuçado, essa coisa de como a Ruby Frank, ela era uma pessoa que literalmente tem um momento em que ela fala pra um dos filhos dela, ai, sorri pra câmera, não sei o que, ele fala, não tô afim de sorrir, não tô feliz. Ela assim, não me interessa, finge que você tá feliz, sabe, força um sorriso, finge que você tá feliz. Pra esse vídeo aqui, nesse período aqui, por 30 segundos você tem que fingir que você tá feliz. Essa coisa dessa felicidade fabricada, de toda essa curadoria que ela fazia da vida dela, que não era nenhuma curadoria, porque ela não pegava momentos que eles estavam felizes de verdade, ela criava, ela fabricava momentos em que eles estavam felizes para que isso fosse ao ar e as pessoas pensassem, nossa, uma família margarina completamente perfeita. Então é muito chocante, eu tô achando o documentário bom, só assisti o primeiro episódio, né, vou ler mais um pouco, vou ler pelo menos até uns 70% para poder assistir o segundo episódio. Então agora a Sherry tá contando já sobre a Jodie, eu esqueci o sobrenome da Jodie, mas enfim, a Jodie é a coach que entrou nessa história, gente, é bizarro assim. Ela entrou na vida da família Frank, ela foi o início de toda a parte criminosa da história dessa família. Então, até então, era assim, a Ruby uma péssima mãe, era isso, uma família que vivia num ambiente nem um pouco legal, uma mãe péssima, mas a partir do momento que a Jodie entra na história, aí o negócio começa a virar criminoso. E é muito triste, assim, é um negócio bizarro de ver. Você vê a Sherry, que teve o contato ali com a Jodie e que passou pela terapia da Jodie, né, porque a Jodie, ela é uma terapeuta, uma psicóloga, enfim, e ela tem métodos muito questionáveis, né? Pra dizer o mínimo, são métodos muito questionáveis. Então ela conta da terapia que ela fazia com a Jodie e é um negócio, gente, assustador. É tipo lavagem cerebral, uma coisa bizarra. Tô achando muito interessante e agora quero muito assistir o segundo episódio, então eu preciso, né, pegar mais esse livro aí pra ler. Vou ler um pouquinho hoje, vou tentar também ler amanhã. Por enquanto só esses dois. E hoje ficou disponível pra mim Listen for the Lie, que é o próximo livro que eu vou começar a ler também, junto com esses outros dois. Então, um em cada formato. Eu sou muito fã de fazer isso, tá, gente? Eu leio um livro em audiobook, um livro em e-book e um físico. Eu sempre tô fazendo isso, é uma coisa muito normal pra mim. Consumir os livros em todos os seus formatos possíveis. E esse livro, Listen for the Lie, eu não sei muito bem a sinopse dele. Na verdade, eu já li a sinopse dele, mas eu não lembro com detalhes. Mas o que eu acho interessante desse livro é porque ele tem muitas partes que se desenvolvem num podcast de true crime. Então, é por isso que é legal ouvir o audiobook. Eu vi muita gente recomendando. E isso me lembra muito Sage, que é um dos meus livros favoritos. Eu sou muito, muito, muito fã de Sage. Quando eu li Sage, foi no audiobook, né? Eu ouvi o audiobook. Então, eu realmente acho que faz diferença quando o livro tem essas partes de podcast. É muito legal. Mas é uma história de suspense e mistério. Eu sei que tem, assim, aconteceu um assassinato e uma mulher, ela está sendo acusada de matar, acho que a melhor amiga dela. E esse caso, ele está sendo investigado, ou já foi investigado, não sei, mas ele está sendo abordado, ele está sendo tratado por esse podcast de true crime. É um audiobook relativamente curto, ele tem 9 horas mais ou menos, então não acho que vai me levar muito tempo assim pra ouvir. Como eu falei da Beck Chambers, eu não li muito, eu li mais ou menos umas 50 páginas, só que a história tá bem no início ainda, ela só introduziu os personagens por enquanto, não mostrou muito qual vai ser o conflito, né, que eu já li na sinopse, mas ainda não chegou no livro. Eu não tenho opiniões até o momento, porque só realmente foi apresentado os personagens. Essa série, eu já, né, comentei com vocês, não é uma série que você precisa ler em ordem, porque não é uma história só, né, são histórias diferentes, cada livro é uma história diferente, todos passando no mesmo universo. Só que tem uma coisa que faz muita diferença, sim, você ler os livros na ordem, que é a questão dos conceitos e das espécies e dos detalhes sobre cada espécie, as especificidades, características de cada espécie. Por mais que ela retome aqui de leve o que é cada espécie, né, quando ela comenta sobre uma espécie, ela dá alguma informação a mais, a Becky Chambers, ela foca mais em explicar um pouco mais as espécies que ela não abordou ainda. Então tem uma espécie aqui de um, né, enfim, um ser aí que ela nunca tinha falado em nenhum dos outros livros, então eu não tinha tido contato ainda, né, o leitor ainda não tinha tido contato. Então ela explica bem detalhadamente como que é o corpo desse personagem,
personagem, né? Se ele tem tentáculos, se ele tem chifres, se ele tem... Enfim, ela vai explicando bem detalhadamente os costumes. Isso é uma característica dessa série, né? Falar sobre os costumes, sobre a cultura, o modo de comer, enfim, um monte de coisa. Aí ela dá bastante detalhe. Aí quando ela vai falar de espécies que ela já abordou nos outros livros, ela nem dá detalhe. Ela só fala, tipo, você que se vira aí pra lembrar, entendeu? Ela dá alguns detalhes, mas eles são bem, assim, bem superficiais. Então, esse é um ponto, assim, que eu não diria pra você ler os livros fora de ordem por causa disso. Porque cada vez que ela introduz uma espécie diferente, ela vai dar bastante detalhe. Cada vez que ela apresenta um planeta diferente, ela vai dar bastante detalhe. Então, você vai, por mais que você não lembre com detalhes, conforme ela vai falando daquelas espécies que ela já falou em outros livros, você vai lembrando. Então, assim, é o que tá acontecendo comigo. Ela mostrou algumas espécies que ela já tinha falado, ela deu algum detalhe ou outro, eu falei, já lembrei quem é, já lembrei como eles são. Então, é bem interessante você fazer a leitura na ordem por causa disso. Bom, e agora sobre a vida, né, tirando toda essa semana estressante que eu passei, como eu falei, hoje eu fui almoçar com os amigos meus, então foi, assim, momentos de dar uma relaxada. Eu fui numa feirinha artesanal e, ai, gente, é tão gostoso, né, tipo... Pena que, assim, não estou podendo gastar muitos dinheiros, então eu voltei apenas com um produto que inclusive mostrei no vídeo, que é esse porta-copo, sabe? Que você pode usar tanto como porta-copo pra colocar mesmo, né? Tipo, bebida quente e tal, até mesmo bebida fria, né? Pra você não molhar os seus móveis e tal, mas também você pode usar pra tampar, assim, quando a bebida é quente. Então eu comprei porque eu achei uma graça a estampa de gatinho e também o formato, né, de um gatinho. E eu comprei de uma moça que eu já conheço, né? Que ela faz uns artesanatos muito bonitinhos, ela faz capa pra Kindle, capa pra livro, marcador, um monte de coisa e tudo assim de pano. Mas tinha muita coisa, gente. Eu comprei, assim, comida, né? Porque a gente foi almoçar, então eu comprei umas coisinhas lá pra comer e tal. Comprei um docinho. Mas tem muita coisa legal. Essas feirinhas são muito legais. Elas costumam acontecer meio que bimestralmente aqui na minha cidade, né? Eles juntam esses pequenos produtores, essa galera que faz artesanato. É obrigatório que tudo seja feito à mão, né? Tudo tem que ser realmente de artesanato. E a gente, né, se sente assim, comprando de pequenos produtores, ajudando o comércio local. Isso é sempre muito bom. Comi uma coisa diferente hoje. Inclusive, nem filmei nada, mas eu comi uma coisa que eu nunca tinha comido, que é um corn dog. Talvez vocês conheçam, que é aquele... É tipo uma salsicha empanada, assim, sabe? Eles chamam... Lá eles estavam chamando de cachorro-quente coreano. Achei muito gostoso, viu? Achei bem bom. E olha que eu não sou muito fã de salsicha, mas eu achei bem gostoso. Hoje fez, assim, bastante calor, então depois que eu cheguei do almoço, tava um pouco cansada, porque o sol me deixa cansada, gente. O calor me deixa cansada. Tá rolando Coachella, né, nesse fim de semana, né? Esse e o próximo. E eu amo que o YouTube super cobre, né, o Coachella inteiro e tal. Tem vários shows. Ontem, inclusive, foi o show da Gaga, mas, gente, sem condições. Não dá pra assistir, né? O show começou 3 e pouco da manhã, terminou 5 da manhã, mas nunca que eu ia assistir. Então, mas eu vi muita gente comentando, né, falando que foi bem legal. Ai, gente, olha, até gostaria de ir no show dela em Copacabana, mas assim, só de imaginar aquela muvuca, o risco de eu ser assaltada a cada 5 segundos, eu tô bem tranquila. Vou assistir da minha casa mesmo, igual assistir o da Madonna. E o que eu ia comentar do Coachella é porque hoje tem um show de 2 artistas que eu gosto muito, mas um em especial é o artista que eu mais quero ver show. Nenhuma outra banda, nenhum outro artista eu quero ver tanto quanto o Sam Fender. E hoje vai ter show dele. Tem o da Charli XCX também. Esse eu não sei se eu vou conseguir assistir, mas talvez eu assista pelo menos um pedacinho antes de dormir, porque ele já vai começar um pouco tarde também. Ele vai começar acho que meia-noite, quase meia-noite, 11 e pouco, assim. Então talvez eu assista o começo. E é isso, então. Hoje eu vou talvez fazer isso. Ler um pouco, assistir show do Coachella. E amanhã o foco é na leitura e também limpar umas coisas, porque todo fim de semana eu preciso limpar alguma coisa nessa casa. Então é isso. Bom, gente, cheguei pra finalizar o vlog. Tô feliz porque eu tenho coisas para atualizar, tenho leituras finalizadas pra conversar e várias coisas, mas vou tentar ser sucinta, coisa que é muito difícil pra mim, mas vamos lá. Bom, nesses dias, eu não me lembro a última vez que eu conversei com vocês, eu acho que foi sábado, né, e hoje já é quarta-feira. Eu até queria ter vindo ontem, mas foi bom eu ter esperado pra terminar o vlog hoje, porque eu concluí mais um livro, então estou bem feliz com o saldo aí final de leituras deste vlog. Vocês viram que eu cheguei a mostrar um take ontem do documentário, né, da Disney Plus, inclusive acho que eu não falei o nome do documentário, né, mas é Um Diabo na Família, e eu tava assistindo ontem o último episódio
episódio que eu assisti logo depois de terminar o livro, né? Eu terminei o livro bem cedinho, logo de manhã faltavam umas 30 páginas só, aí eu acordei, já finalizei o livro, né, o The House of My Mother, e fui assistir o último episódio do documentário. Então essa foi a minha primeira leitura concluída, né? E assim, gente, olha, os dois muito, muito bons. Eu já falei que eu não tenho problema em dar nota pra livro de não ficção, eu não tenho problema em dar nota pra memórias, livros de memórias. Pra mim, eu sempre levo em consideração a minha experiência com a escrita, a minha experiência, assim, como eu me sinto com a leitura, e não estou julgando a vida da pessoa, porque isso não faz o menor sentido. Olha só que vida legal, sua vida merece 5 estrelas, sua vida foi ruim, sua vida é 2 estrelas. Pra mim isso não faz sentido, então eu não estou avaliando dessa forma, jamais vou analisar dessa forma. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra esse livro, eu recomendo muito, um dos melhores livros aí de memórias que eu li nos últimos tempos, e eu classifico esse livro como se ele fosse um primo ou um irmão de Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, I'm Glad My Mom Died, que é um livro que eu gosto muito também. Ambos têm inúmeras semelhanças, gente, esses livros são muito parecidos, porque eles falam sobre exposição infantil, sobre a exposição precoce, né, das crianças na televisão ou na internet, né, como é o caso da Sherry Frank. Fala sobre mãe narcisista, pai omisso, a manipulação através da religião, os abusos físicos e outros, né, psicológicos, enfim. Tudo que tem em um livro acaba tendo no outro também. Até a narrativa, né, a maneira de contar a história é um pouco parecida, mas, né, tirando essas semelhanças, o livro é muito, muito, assim, é um relato muito poderoso, muito impactante, e não tem como, sabe, você não terminar o livro completamente indignado, assim, com a situação. Eu achei muito respeitoso, assim, eu achei muito admirável a atitude da Sherry de não expor os irmãos, porque basicamente 2 dos irmãos dela foram os que mais sofreram na mão da Ruby e da Jodie, porque eles ficaram presos em cativeiro, mas eles ficaram vivendo durante um bom tempo, sofrendo mais diversos abusos e mais diversas crueldades durante um período, e foi graças à coragem e, assim, eu entendo como, assim, a mão de Deus ali que permitiu que um desses irmãos conseguisse escapar e pedir ajuda, e foi o que salvou realmente a vida desses 2 irmãos. A Sherry, ela toma essa decisão, ela fala sobre isso várias vezes no livro, que ela não vai expor os irmãos em nenhum momento, ela não fala o nome dos irmãos, né, os únicos nomes que a gente tem no livro são o próprio nome da Sherry e o do Chad, que é o que é mais velho hoje também, né, são os 2 maiores de idade, então ela escolheu não expor, e ela realmente também não expõe, principalmente esses 2 irmãos que foram os que mais sofreram os abusos, né, e os que mais vão carregar traumas, com certeza, pro resto da vida. É uma escolha muito corajosa e eu admiro muito a Sherry por ter feito, né, essa escolha, e ela fala de várias coisas, assim, que ela resolveu não expor, vários detalhes que ela não traz, por respeito mesmo aos irmãos. E aí, em contrapartida, ela também expõe muito da vida dela. E eu acho isso também, mais uma vez, um ato de muita coragem de expor tudo que ela expôs, né, nessa história. Ela conta ali toda uma questão que não vai pro documentário, porque é algo muito íntimo dela. Ela viveu ali situações muito delicadas. Ela também foi uma pessoa que sofreu outros tipos de abuso psicológico e físico que não partiram da mãe dela. Então, se vocês, né, tiverem interesse em ler um pouco mais sobre a vida dela, eu recomendo que vocês leiam um livro para vocês entenderem um pouco mais da complexidade dos relacionamentos e de como os traumas e a falta de afeto que ela teve da mãe, os traumas causados pela mãe, acabaram afetando outras áreas da vida dela. E outros relacionamentos, outras coisas que ela passou, claramente são decorrência daquilo que ela não teve com a mãe, né, do carinho que ela não recebeu da mãe, da negligência da família, e família eu digo pai e mãe ali, né, então a negligência dos 2, porque o pai também foi super negligente por permitir que as coisas acontecessem. Eu não sei se cheguei a comentar, mas o pai, ele me deixa muito na dúvida, assim, eu não sei muito bem o que sentir com relação ao Kevin, que é o pai, ao mesmo tempo que você pode considerar que ele tem uma participação por ter sido omisso, por ter permitido que as coisas acontecessem. E tem até um momento da história em que ele sai da casa, né, a Ruby basicamente expulsa ele de casa, né, amando da Jodie, e ele fica cerca de 1 ano sem ver a família. E nesse 1 ano as coisas mais absurdas acontecem. Por mais que eu entenda o lado, a questão da lavagem cerebral que ele sofreu e de como ele tava sendo manipulado pela Ruby e pela Jodie, ainda assim eu fico pensando, meu Deus, que nível de lavagem cerebral é esse que faz com que você simplesmente não vá atrás da sua família, dos seus filhos, né, e você simplesmente, ela sabe o que ela tá fazendo, e tipo, você larga lá e não faz nada. Então, e até mesmo antes, né, de tudo isso acontecer, ele já era omisso, né, porque ele participava não de forma direta, ele não participava de forma ativa nesses abusos, mas ele também não impedia, porque ele achava que a Ruby estava certa em tomar as atitudes que ela tomava. E aí a Sherry, ela fala que ela perdoou o pai, eu acho ela uma pessoa extremamente evoluída por ter perdoado assim. Acho que vale ressaltar aqui também que tanto a Sherry quanto o Kevin, eu acho que o Chad também, eu não me lembro agora, mas eu acho que ele também, eles ainda frequentam eles ainda são
da religião mormon, eles ainda se consideram mormons, então eles não se afastaram da religião, o que é uma coisa também muito louca, porque pelo que a Sherry viveu dentro da própria igreja, que é, né, alguns dos relatos que ela conta de coisas que ela vivenciou, eu também fiquei bem chocada dela não ter abandonado a fé dela, ela continua sendo mormon. Eu também achei bem, assim, é muito... A complexidade, gente, da mente humana é uma coisa louca, sabe? Não sei dos outros, né, não sei dos irmãos, ela não fala do restante da família, se ainda... Eu acho que todos ainda estão participando, né, ainda se consideram mormons. É muito louco, é muita coisa, assim, gente, pra você pensar, sabe, pra você refletir. Mas eu queria trazer aqui um ponto também, pra eu não me prolongar demais, que é toda a questão relacionada aqui, também, eu acho que o objetivo principal da Sherry com esse livro não é só falar, olha só como minha mãe é péssima e que bom que ela tá presa. Ela fala que, por exemplo, ela não deseja mal pra mãe dela, o que eu acho também, eu falo, ela é uma pessoa muito evoluída, muito mais evoluída do que eu, porque ela não fala em desejar mal pra mãe, ela quer que a justiça seja feita, ela quer que a mãe dela fique presa, tanto que a justiça determinar, e ela fala que depois, assim, quer que a mãe dela viva uma vida normal, né, de acordo com as possibilidades, quer que a mãe dela se cure e vire uma pessoa melhor, mas ela não quer ter contato nenhum com a mãe dela. E eu acho que o objetivo dela com esse livro não foi só expor como a mãe dela era horrível, como a Jodie também é uma pessoa horrível, e enfim, não era esse o objetivo. Pra mim ficou muito claro que o objetivo da Sherry com esse livro foi de expor os malefícios dessa tendência de famílias que o pessoal chama de family vloggers, né? Então, as famílias que expõem a sua vida, o seu dia a dia na internet, e principalmente envolvendo crianças, né, pessoas menores de idade, que não consentem com isso, não têm idade pra consentir, e são ali expostas, têm a sua vida completamente dissecada ali na frente de milhares, até milhões de pessoas todos os dias com esses vídeos. E aí isso também a gente acaba puxando essa questão dos influencers mirins, né, dos mini influencers, que aqui no Brasil a gente também tem bastante. Eu acho que family vlogger é uma coisa que a gente não tem tanto, porque por incrível que pareça, até a Sherry ela explica isso um pouco, mas essa coisa das famílias que fazem esse tipo de conteúdo é uma coisa que a própria igreja mormon incentiva. E tem toda uma explicação do motivo e tal, então assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como a religião mormon, ela não é muito popular aqui no Brasil, então acho que isso não tem muito também por causa disso, não é uma coisa tão comum. Lá fora, como, né, essa religião mormon, ela é muito difundida, tem muitos mormons, principalmente nos Estados Unidos, tem toda uma comunidade mormon que vive numa cidade, num estado específico dos Estados Unidos, então é uma coisa bem comum lá. E a igreja mormon incentiva que você seja influencer, que você fale da sua vida, porque eles querem que você divulgue a religião, né, que você traga mais seguidores, mais pessoas pra participar da religião. Então, como lá isso é muito comum, ela vai mostrando esses malefícios, e aqui eu acho que a gente tem mais essa coisa dos mini influencers, né? Tem as crianças que são influencers e que fazem aqueles conteúdos fofinhos e bonitinhos, que eu sempre olho assim e sempre fico desconfiada, entendeu? Porque até que ponto a criança realmente tem a consciência do que ela tá fazendo? Tem consciência de que ela tá sendo exposta na internet? Tem consciência de que aquilo ali é a imagem dela e a vida dela sendo tratada como conteúdo e como uma forma de ganhar dinheiro, uma forma dos pais dela ganharem dinheiro. E eu acho que a gente tem muito disso aqui. E é uma coisa que, gente, a gente não pode deixar as coisas acontecerem como elas, sabe, assim, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de controle, assim, do jeito que é hoje. Porque hoje não tem regulamentação, não tem controle, não tem nada. As pessoas simplesmente criam um perfil pro filho, coloca lá que o perfil é regulado, controlado pelos pais e posta a criança fazendo qualquer coisa. Tem toda a questão ligada a quais são as pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Tem pessoas que simplesmente querem ver o dia a dia realmente, querem ver, né, enfim, pessoas que têm filhos também, querem ver um conteúdo X ou Y lá que a criança faz ou que a família faz. Mas tem pessoas muito mal intencionadas que vão assistir, que estão sempre em busca desse tipo de conteúdo específico, produzido por crianças ou usando crianças. E a gente sabe muito bem, né, quem são essas pessoas mal intencionadas que vão atrás desse tipo de conteúdo. Então é algo que, assim, pra mim, não tem nada de bom. Não tem, por mais que o vídeo seja engraçadinho, fofinho, inocente, não é bem por aí. Eu acho que sempre vai ter uma coisa muito... sempre vai ter um lado obscuro pra todo esse tipo de conteúdo. Seja ele, essas famílias, margarina, que mostram como são felizes e perfeitas na internet. E também esse outro lado dos influencers mirins. Eu acho que não tem que existir criança influencer. Não faz bem pra criança, pro desenvolvimento dela. Não faz bem pra ninguém. É só pra, sabe, um entretenimento ali que com certeza no futuro vai trazer consequências negativas. Eu só fico pensando nisso, sabe? Foi isso que eu pensei durante toda a leitura e eu acho que esse é o objetivo da Sherry
com esse livro. Colocar ali o foco nisso. Ela fala muito sobre isso, como ela acha que isso não deveria existir e se for continuar existindo, tem que ter lei, tem que ter regulamentação, não pode ser feito da maneira como é feito hoje. Nem sempre os pais sabem o que estão fazendo, eles não estão sempre fazendo o melhor pros filhos e nem sempre os filhos estão de acordo com aquilo, mas como é pai, como é mãe, eu falo assim, você vai fazer o que eu mandar. Eu acho que justamente como lá fora isso é muito comum, né, tem muitos canais desse tipo, a tendência é que a gente comece a ouvir mais os filhos dessas famílias vindo a público e contando as suas experiências. Eu acho que a tendência é que isso aumente, porque essas crianças vão crescer, vão se tornar adultos em breve, muitos já eram adolescentes e agora já estão sendo adultos, e vão vir a público falar das experiências que eles viveram. Eu mesma consumo muito conteúdo de comentar, assim, pessoas comentando, né, sobre internet, sobre redes sociais e sobre conteúdo em geral, e eu já vi vários canais desses, indo parar nesses outros, canais de pessoas que ficam comentando, e dá pra ver que tem muita coisa aí que pode vir à tona em algum momento. Não é o que eu espero, mas é o que eu acho que vai acontecer. E eu ainda poderia falar muito sobre esse assunto, mas como o meu tempo é curto, acho que deu pra vocês entenderem aqui mais ou menos qual que é o, enfim, qual foi a minha opinião, Gostei muito e também acho que se você não lê inglês, enfim, não tem interesse em ler o livro, assista o documentário porque vale muito a pena, ele resume muito bem toda a história, ele não entra em detalhes como o livro entra, ele não vai explorar muito várias coisas que a Sherry vivenciou, mas ele traz um panorama bem legal, ele tem uma conclusão, mostra o que foi feito, como foi todo o processo de denúncia e acusação e, enfim, sentença, prisão das duas, Então eu recomendo muito que vocês assistam Diabo na Família, porque vale bastante a pena, são só 3 episódios. E o outro livro que eu concluí foi Listen for the Lie, que foi aquele audiobook que eu comecei, alguns dias atrás. Eu li muito rápido esse audiobook, eu comecei ele no domingo, se eu não me engano. Hoje é quarta, eu já terminei, Eu ouvi metade do audiobook praticamente em um dia, porque além dele não ser muito longo, ele é muito, assim, muito rápido mesmo, sabe? É uma escrita muito rápida e você fica muito curioso pra saber o que tá acontecendo, então ele flui muito bem. Creio que no livro físico também deva ser mais ou menos assim, então acho que, independentemente do formato que você escolha, é uma leitura bem rápida. E assim, gente, faz muito tempo, eu tava até olhando, depois que eu terminei de ler esse livro, eu falei, não, cara, eu acho que realmente, eu não sei, eu devo estar tendo algum problema, ou às vezes é mais essa coisa de estar ficando calejada já, de ler tanto thriller, de ler tanto mistério, porque, gente, faz muito tempo que eu não dou uma nota alta de mais de 4 estrelas pra um mistério thriller. Todos os que eu li, assim, mais recentes, eu dei menos de 4 estrelas. O último mistério, assim, que eu dei 4 estrelas foi um livro da Agatha Christie, foi o último dela que eu li, e agora eu não lembro, acho que foi M.O.N. Foi o último livro que eu li dela e gostei, mas assim, Agatha Christie quase sempre eu dou 4 estrelas, porque eu gosto muito, acho que ela não é a rainha do crime à toa. E todos os outros que eu li depois desse, eu dei tipo 3,5 pra baixo. E esse livro também foi mais um 3,5. Não foi um livro que eu não gostei. Eu achei um mistério bom, assim, um mistério que mantém a gente interessado, porque ele é aquele mistério de cidade pequena, então tem muita fofoca. Quem namora com quem casou com quem traiu quem, é um negócio assim. Tem essa coisa da amizade, dessas duas mulheres, que uma acaba falecendo e a outra, que a amiga, se torna a principal suspeita. Então é interessante esse ponto de partida. Tem o podcast que eu já tinha comentado aqui, que tem o podcast que você vai acompanhar durante todo o livro, e por isso que vale muito a pena ouvir o audiobook, porque é muito legal o podcast. Eu achei que os narradores fizeram um ótimo trabalho, e assim, o mais legal é que quando tem esses livros com podcast, geralmente eles têm eles chamam de full cast, que é um elenco completo. Então são várias pessoas narrando. Nesse caso, eu ainda dou um pontinho a mais aí pra esse livro, porque são só 2 narradores. E eles 2 conseguem fazer várias vozes, e parece que são várias pessoas diferentes, mas não são. São só 2, um homem e uma mulher, e eles fazem todas as vozes de todos os personagens que aparecem, inclusive no podcast. Então achei bem legal, assim, o trabalho dos 2, excelentes os narradores, então vale muito a pena por esse é o ponto, assim, mais positivo do livro, que vale super a pena. Mas a história em si, ela é simples, justamente, se passa numa cidade pequena, vai ter muito aquele clima de fofoquinha, de quem falou, quem disse, não sei o que, disse me disse, mas não é, assim, um mistério muito complexo, sabe? É uma história simples, é bastante simples. A resolução também é simples, não foi algo, assim, que me pegou super desprevenida. Não vou dizer pra vocês que eu adivinhei o final, mas, assim, as possibilidades, elas são finitas. Então, assim, era algo que, sabe, poderia acontecer e acaba acontecendo. Não é uma coisa, assim, totalmente do nada, totalmente inesperada. É um dos suspeitos e realmente esse suspeito, foi a pessoa, e é isso. Tipo, não tem, assim, sabe, nada muito complexo por trás do motivo, não tem nada muito complexo na execução do crime, enfim, é tudo bastante simples. Mas pra quem gosta desse climinha de fofoquinha,
eu acho que vale a pena. E principalmente porque ele é muito rápido, então acho que é um tipo de livro que é bom pra sair da ressaca também, por essa fluidez, né, da história. E eu gostei. Então eu dei 13,5 pra ele, achei bom. Não foi um livro cheio de surpresas, cheio de plot twists. Tem alguns plot twists ao longo da história. Isso é uma coisa que eu gosto, porque eu detesto o livro que fica construindo um negócio pra só revelar no final. Detesto esse tipo de história. Eu gosto de história que vai me alimentando com pequenos plot twists ao longo da história, que não deixa tudo pro final, sabe? E esse livro é assim, ele vai te dando ali leves pistas, aí ele vai te revelando algumas coisas até chegar no final e trazer a resposta principal. Então eu gosto de mistérios que são construídos dessa forma. Mas é isso, é só um livro simples, um mistério simples. E aí, finalizando com o livro da Becky Chambers, li um pouco, li, sei lá, mais umas 30, 40 páginas. E ainda também não tenho muito o que trazer aqui, então vai ficar pro próximo vlog. Mas vai ser o vlog aí do meu feriadão. Assim que eu finalizar esse vlog, eu vou trocar de roupa, vou pra academia. E aí eu acho que vou deixar pra começar o próximo vlog amanhã. Fiquei feliz porque pelo menos eu consegui, né, concluir essas 2 leituras. E agora vamos ver, né? Não tô assim, não tenho aquela pressa de finalizar o livro da Becky Chambers. Talvez ele vá se arrastar mais alguns dias aí, mas tá tudo bem. E vocês viram, né, que também mostrei a comprinha que eu fiz. Foi uma luminária, né, pra colocar no meu criado mudo, porque eu não tenho tomada perto do criado mudo. Então eu até tenho uma luminária aqui, só que ela é com fio. E o fio dela é muito curto, não alcança na tomada que eu tenho, assim, que não fica perto do criado mudo, pra eu poder usar quando eu quero ler antes de dormir. Então eu comprei essa, que é bem simplinha, assim mesmo, peguei na Shopee. Daí assim eu consigo ler livros físicos também, né, não ler só o Kindle antes de dormir. Então já achei legal, assim, já está me ajudando, uma luz forte o suficiente pra eu conseguir ler. E é isso então. Acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um vlog um pouquinho mais extenso. E a gente se fala em breve, né? Eu vou ver se agora no feriado eu consigo gravar uns vídeos além do vlog e trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá? Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vlog ou no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!